Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira e nós iremos agora corrigir a nossa atividade de matemática do nosso livro didático, que é da unidade sobre geometria. Tá certo? Então vamos lá. Abra um livro didático de vocês na página 202 para a gente corrigir a primeira atividade que vocês fizeram hoje. Nas fotografias abaixo, destaque pelo menos um ângulo. Então, cada fotografia aí, A, B, C e D, ele quer que você destaque pelo menos um ângulo, certo? Aqui, gente, esse exemplo que eu vou dar agora, a resposta que eu vou dar agora, são exemplos de resposta. Eu vou dar só um exemplo em cada figura. Porém, cada figura dessa daí tem vários ângulos que vocês podem fazer. Eu só vou fazer um em cada, tá bom? Mas tem outras respostas. Então, não quer dizer que o que vocês fizeram seja errado e o que eu vou colocar seja o certo. O meu pode estar certo, o seu também pode estar certo. Se você quiser fazer o meu também e não tiver feito, faz também na sua figura, tá bom? Então, na letra A, que é uma casa muito bonita, né? Eu achei esse ângulo aqui para vocês, ó. Lá do telhado, né? Achei esse ângulo. Na letra B, que é uma escada, eu achei este ângulo para vocês. Não quer dizer que não tem outros. Na casa tem vários, na escada também. Na letra C, que é uma cadeira, eu achei esse ângulo aqui, ó. Nas pernas da cadeira. E na letra D, que é um moinho, né? Um catavento aí, aliás, um catavento eu acho. Eu achei esse ângulo para vocês. Beleza? Aí tem, agora responda. Você acha que algum dos ângulos que você destacou é um ângulo reto? Turma, a pergunta aqui é pessoal, a resposta é pessoal. Você pode achar que sim ou que não, mas eu digo a vocês que, desses que eu apresentei a vocês, esse da casa é ângulo reto, esse da cadeira é ângulo reto, o do catavento é ângulo reto, só não é reto o da escada. E tem vários outros ângulos retos aí, tanto na casa, na escada tem ângulo reto, na cadeira tem ângulo reto, no moinho tem mais, no catavento aí tem mais ângulo reto. Então, a resposta é pessoal de vocês, tá bom? Vamos prosseguir. Página 202, ainda. Segunda questão, indique a quantidade de ângulos que existe em cada uma das figuras planas representadas abaixo. Turma, aqui é muito simples, ele só quer que tu conte os ângulos. E você lembra que os ângulos estão relacionados aos lados da figura? A quantidade de lado que tem uma figura é o que vai definir a quantidade de ângulos. A letra A é um triângulo, o nome já diz, tem 3 ângulos. Ó. 1, 2, 3. 3 ângulos. Ele só quer que você faça isso, identifica aí, né? Indica a quantidade. Não precisa nem fazer isso que eu estou fazendo, circulando de vermelho. Nem precisa, mas se quiser fazer, faça. Na letra B é uma figura de 4 lados, isso é um quadrilátero. Se tem 4 lados, tem 4 ângulos. Está aqui os ângulos. 1, 2, 3, 4. 4 ângulos. Ele não está querendo que você dê o nome os ângulos, diga se é obtuso, agudo, ainda não. Já vai dizer. Na figura C também é um quadrilátero e tem 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. 4 ângulos. E na figura D é um hexágono, uma figura de 6 lados. Então vai ter 6 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Tá certo? Terceira questão. Usando uma régua, faça a representação geométrica de 2 ângulos com aberturas diferentes. A resposta aqui é pessoal, mas o professor vai dar uma resposta para vocês. Não quer dizer que a minha resposta seja certa e a sua errada. Aqui tem inúmeras possibilidades de resposta certa. Então, se você fizer uma figura que tem 2 ângulos diferentes, né? Não é isso que ele pede? Que tenha 2 aberturas diferentes, né? 2 ângulos com abertura diferente, 2 ângulos diferentes. Tá certo. Então, eu escolhi o triângulo. E eu tenho nesse triângulo aqui um ângulo reto, e aqui tem outro agudo. Lá em cima tem outro agudo, mas ele só quer que diferencie 2, né? Então pronto, ângulo reto e ângulo agudo. Tá aí a minha resposta. Tá certo? Ah, professor, mas eu fiz um trapézio. Lá no trapézio, provavelmente, ele tem ângulo obtuso e ângulo agudo. Ah, eu fiz um losango, pode ter ângulo obtuso e ângulo agudo também. Né? Tem trapézio também que tem ângulo reto. Então, você só não pode fazer um quadrado, porque os 4 ângulos são retos. Um retângulo, os 4 ângulos são retos. Um triângulo que tenha 3 ângulos agudos, não vai dar certo. Esse meu triângulo deu porque ele tem um ângulo reto.
Entendido? Então tem que ser uma figura que tenha dois ângulos diferentes. Então eu dei aqui só as possibilidades para vocês, mas a resposta é pessoal. Página 204 agora, vamos a esta outra atividade que diz: marque com um X as figuras em que é possível identificar ângulos retos. Turma, ângulos retos têm exatamente 90 graus. É aquele ângulo em forma de um L, bem específico, né? Então na figura A tem ângulo reto, turma? Né? É um medidor aí, talvez do carro, né? O que mede a gasolina do carro e tal. Não tem não tem ângulo reto aí, né? Na letra B, que é uma folhinha de caderno, tem um ângulo reto aqui, ó. Tem mais, tem 4 ângulos retos aí, eu só vou mostrar esse. Na letra C, que é um relógio, tem ângulo reto lá nos ponteiros, ó. Então, quais são as figuras que você vai marcar? Letra B e letra C, que tem ângulos retos. Só isso. Bem facinho, né? Vamos à segunda questão na página 205. Observe os relógios a seguir. Eu tenho aí o relógio A, está marcando 9 horas, o relógio B que está marcando 4 horas e o relógio C que está marcando 2 horas. Ah, professor, nós nem vimos hora no relógio ainda, mas aqui nós não estamos trabalhando hora de relógio, está só usando o relógio para trabalhar ângulos. Agora responda as perguntas a seguir. Em quais desses relógios? Letra A. O ângulo formado pelos ponteiros é um ângulo reto. Nesse instante eu falei como que é um ângulo reto, né, turma? Ângulos retos tem exatamente 90 graus, em forma de um L. Onde é que eu acho esse ângulo reto aqui? Está aí no relógio A, né? Um ângulo bem reto, bem específico. Então a resposta aqui é relógio A. Letra B. O ângulo formado pelos ponteiros é um ângulo agudo. Como é um ângulo agudo? Ângulos agudos são menores que 90 graus. Então está se fechando, é menor que 90. Qual é o que mostra aí um ângulo menor do que o 90 graus? É no relógio C. Resposta da letra B é relógio C. E a letra C diz: um ângulo formado pelos ponteiros é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ângulos obtusos são maiores que 90 graus. Ele está se abrindo a mais do que o 90 graus. Então, qual é o relógio que tem isso? No B. Certo? Está bem aberto aí o ângulo, né? Então, relógio B é a resposta da letra C. Tá vendo como não é tão difícil? Ainda na página 205, terceira questão diz: usando um transferidor, indique a medida em graus. Em grau de cada ângulo e escreva se é um ângulo agudo, obtuso ou reto. Gente, pode ser que nem todo mundo tenha transferidor. Transferidor é essa réguazinha redonda aqui, ó. Isso aqui é um transferidor. Mas vocês lembram que nós até pedimos para construir um medidor de ângulo reto, mas aquele ângulo ele só mede o ângulo reto. Mas dá para você medir os outros, porque se o ângulo for menor do que o teu ângulo reto, ele é um ângulo agudo. Se ele for maior do que o teu ângulo reto, ele é um ângulo obtuso. Então dá para tu medir os 3 ângulos. Porém, não dá para tu dizer exatamente quanto mede o ângulo. E aqui ele está pedindo a medição do ângulo e dizer se ele é agudo, obtuso ou reto. Isso tu só vai poder fazer com o transferidor. Professor, eu não fiz essa questão porque eu não sabia. Mas você poderia ter feito pelo menos para dizer se ele era agudo, obtuso ou reto. Porque isso aqui de cara, sem precisar de transferidor, sem precisar daquele desenho, daquele papelzinho que vocês construíram, dá para você dizer, tá bom? Mas como eu sei que nem todo mundo tem um transferidor, eu vou dar a resposta para vocês agora. A letra A, se você tiver um transferidor, você vai botar aí, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Ele é de 30 graus, exatamente. Então ele é um ângulo agudo, que o ângulo menor que 90 graus é ângulo agudo, certo? Na letra B, também é um ângulo menor que 90 graus. Ele dá 45 graus, mas não dá 90 ainda. É menor que 90. É ângulo agudo também. E na letra C? Na letra C dá para tu medir exatamente com o teu papelzinho que você construiu. Ele é um ângulo de 90 graus, ângulo reto, bem específico. E a letra D de dado? Ele está passando um pouquinho do ângulo reto, gente. É maior do que 90 graus, é 95 graus. Então é um ângulo obtuso. Quando está se abrindo a mais do que 90 graus, é ângulo obtuso. Beleza? Página 207. A atividade pede o seguinte: observe os triângulos abaixo. Qual deles é um triângulo acutângulo? Marque com X. Vocês lembram que é um triângulo acutângulo? Né? Na aula de hoje eu diferenciei para vocês os triângulos de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. No caso, o triângulo acutângulo
é um triângulo que tem os três ângulos agudos. Então, triângulo acutângulo é uma característica dos triângulos de acordo com os ângulos. Se ele tiver os três ângulos agudos, três ângulos menor que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Vamos aqui no primeiro triângulo, nesse laranja. Ele tem um ângulo de 45 graus, um ângulo de 34 graus, beleza, menor que 90, mas ele tem um ângulo reto. Aliás, um ângulo de 100 graus. Gente, e o ângulo agudo? Só para complementar aqui, tá bom? Antes de eu voltar lá para o triângulo. Eu disse que um triângulo acutângulo tem os três ângulos agudos. E o ângulo agudo é todo ângulo menor que 90 graus. Então, se ele tiver com os três ângulos menor que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo, tá bom? Então, voltando aqui ao triângulo laranja. Ele tem dois ângulos agudos, porque tem dois ângulos menor que 90 graus, ó, o 45 graus e o 34 graus. Mas ele vai ter um ângulo maior que 90 graus, ó. Ele tem um ângulo de 100 graus. Então, ele não tem os três ângulos agudos. Esse ângulo ali, ele é obtuso. Vamos ao triângulo verde, para ver se ele tem os três ângulos agudos. De cara, tu já tá vendo que não, né? Ele tem dois ângulos menores que 90 graus, que é 28 graus e 24 graus, mas ele tem um ângulo de 128 graus, ó. 128 é maior que 90. É um ângulo obtuso. Então, não tem os três ângulos agudos. Deixa eu ver aqui. O último triângulo lá, o lilazinho, ele tem dois ângulos agudos, que é um de 12 graus e um de 25, mas ele tem um de 143 graus, bem maior do que o 90 graus. Também é um ângulo obtuso. Então, gente, esses três triângulos aqui que tem um círculo azul, eles não podem ser chamados de triângulo acutângulo, porque eles têm ângulos maiores do que ângulo agudo. Maior do que 90 graus. Mas esse triângulozinho azul, ele tem os três ângulos menor que 90 graus. Eu tenho aqui ó, um ângulo de 52 graus, um de 72 e um de 56. Para ser triângulo acutângulo, tem que ter os três ângulos agudos. Então aqui o que eu vou marcar é esse triângulo azul. Certo? E como você pensou para responder a pergunta anterior? Gente, como vocês pensaram, é uma questão pessoal. Mas, como eu dei aqui a resposta para vocês, vocês vão pensar agora de acordo com o que eu falei, né? Ou seja, a partir das medidas dos ângulos, que a gente acabou de falar aqui uma por uma, que sendo um triângulo com todos os ângulos agudos, precisariam ser menor que 90 graus. Então, para ser um triângulo acutângulo, todos os três agudos, tem que ser um triângulo que tenha os três ângulos menor que 90 graus. Foi o azul, 52, 72 e 56 é menor que 90. Beleza? Página 207, segunda questão. Utilize um transferidor, de novo, e meça os ângulos destacados nos polígonos a seguir. Depois classifique como cada ângulo em ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo reto. Do mesmo jeito, né? Você vai medir e vai dizer qual é a classificação dele, né? Porém, aqui, ó, ele quer só desse ângulo aqui. Esse aqui é um ângulo, né? Está se fechando. Então, ele é um ângulo agudo. Ele não quer a medida, tá, gente? Ele pede para você medir, mas ele não pede a medida, que você escreva a medida. Né? E é só o ângulo que está em destaque. Então, aqui no B é um ângulo agudo. No A, né? No B, esse ângulo aqui, olha. Também está se fechando? Não, ele tem exatamente 90 graus. Se você virar seu livro aí um pouquinho, você vai ver que ele tem exatamente 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. Na letra C, esse ângulo aqui, se você perceber, ele está se abrindo. Ele está maior que 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. E na letra D, esse ângulo que está em destaque, né, se você perceber bem ele aí, ele está se fechando. Então, ele é um ângulo agudo também. Prosseguindo na página 207, terceira questão. Observe os triângulos abaixo e a medida de alguns de seus ângulos. Olha só, agora complete as frases. A. O triângulo verde com um ângulo de 90 graus é chamado o quê? Porque aqui nós vamos agora classificar o nome dos triângulos de acordo com os ângulos. Certo? Tem os triângulos que é classificado de acordo com os lados, né, que é o equilátero, todos os lados iguais, o isósceles, dois lados iguais, e o escaleno, que é os três lados diferentes. Mas aqui eu não estou falando disso, eu vou falar dos triângulos que são classificados de acordo com os ângulos. É outra palavrinha que nós aprendemos na aula de hoje.
O triângulo verde com um ângulo de 90 graus é chamado triângulo retângulo. Tá aqui, um ângulo reto. Ele tem um ângulo reto ali onde tem esse pontinho. Então ele é um triângulo retângulo. B, a cor do triângulo acutângulo é... Qual é o triângulo aí que é acutângulo, gente? É o azul. Para ser triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos agudos. Nós acabamos de ver na questão anterior. Tá certo? Então é o triângulo azul. E letra C, o triângulo, qual é a cor, tem um ângulo cuja medida é maior que 90 graus, ele é chamado... Aqui está, é o marrom, que tem um ângulo cujo o tamanho é maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Tá ali ele, um triângulo de 100 graus, ó. É um ângulo obtuso, então por isso ele é chamado de triângulo obtusângulo. Beleza? Essas três palavrinhas aqui, né? Aliás, faltou um aqui, né? O triângulo retângulo, triângulo obtusângulo, mas tem aqui a palavra o acutângulo, né? São os três tipos de triângulo de acordo com os ângulos. Triângulo acutângulo tem os três ângulos agudos. Triângulo retângulo tem um ângulo reto. E triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso. Tá bom? Página 209, mais uma atividade. Observe as duas imagens ao lado. Agora faça o que se pede. Utilize um ângulo reto de papel que você construiu, né? Construído na página 203, e verifique quantos ângulos retos tem a figura A e a figura B. Lembra aquele ângulozinho que vocês fizeram de papel, que eu mandei vocês fazerem hoje? Vocês vão utilizar ele para identificar quantos ângulos retos tem aí nessas duas figuras. Porém, se você tiver prestado muito bem atenção nas aulas, você já sabe qual é a resposta sem precisar nem utilizar aquele ângulo de papel. Tá bom? Medidor de ângulo de papel. Na figura A, eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Na figura B, 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Então a resposta é: as duas figuras têm 4 ângulos retos. B, responda. Podemos dizer que a figura B é uma ampliação da figura A? Gente, a figura B ela é maior que a figura A. Mas não é por ser maior que você pode dizer que é uma ampliação. Só porque uma coisa é maior que a outra, né? Então o fulaninho é maior que o ciclaninho, ele é uma ampliação do ciclaninho. Não. Né? Do mesmo jeito com as figuras. Para ser ampliação, tem que os lados serem proporcionais. Por exemplo, a figura A, lá na parte de cima, o ladinho de cima, que nós chamamos de largura, ele tem 4 quadradinhos. Para a figura B ser a sua ampliação, ele tem que ter, no mínimo, 8 quadradinhos. Ou então ir aumentando de 4 em 4. Se ele aumentar, né, se for 2 vezes 4, que é 8, ele começa a ser a ampliação, porque eu tenho que olhar a altura, né? Conte aí se é 8 quadradinhos na figura B, na parte de cima, que é a largura, é 8 quadradinhos. Mas vamos medir agora a altura, que é o lado esquerdo da figura A, tem 3 quadradinhos. Para a figura B ser uma ampliação a figura B ser uma ampliação da figura A, ela tem que ter 6 quadradinhos no lado, né, que é na altura. Tem? Tem sim. Então, a figura B é uma ampliação da figura A. Tá certo? Porque foi duplicada. Os lados foram duplicados, multiplicados por 2 cada lado. C. Se fizéssemos uma ampliação da figura B, ampliar mais ainda a figura B para ela ficar maior, dobrando as medidas de seus lados, dobrar as medidas de seus lados é multiplicar por 2, né? Porque o dobro não é 2. O que você acha que aconteceria com os ângulos internos? Gente, se eu dobrar o tamanho da figura B, a figura B ela tem 8 quadradinhos na parte de cima, então vai ficar 16. E no lado ela tem 6, vai ficar 12. Foi dobrado os tamanhos, ela vai ficar bem maior do que a B, né? Mas ele quer saber o seguinte, o que é que eu posso dizer, observar, com relação aos ângulos? Vai mudar alguma coisa se eu fizer essa ampliação? O que é que vocês acham? É uma resposta pessoal, mas eu vou dar a resposta para vocês. Os ângulos não se alteram ao realizar uma redução ou uma ampliação. Então, tanto faz eu aumentar o meu quadrado aí ou diminuir ele, proporcionalmente, os ângulos não vão se alterar. Portanto, continuaríamos a ter 4 ângulos retos. Essa é a resposta da letra C. Prosseguindo ainda na página 209, na malha quadriculada abaixo, faça uma ampliação de modo que seus lados tenham o dobro da medida dos lados da figura em verde.
Então, vocês têm aí a figura em verde e vão fazer uma figura ampliada dela, que seja o dobro do tamanho dela. Tá aqui a resposta já desenhadinha para vocês. Mas eu preciso explicar como é que nós chegamos a essa resposta. Na figura verde, na parte de cima, que é o ladinho menor, na de cima e na de baixo, se você contar, dá 3 quadradinhos, não dá? Ou seja, ou 2,5, né? Pode-se dizer. Se isso acontecer, 3 quadradinhos ou 2,5 quadradinho, eu tenho que ter lá na minha ampliação 10 quadradinhos. Aliás, 5 quadradinhos, desculpa. Porque não está duplicando 2,5. Vamos contar 3, né, turma? Porque ele está ocupando 3 quadradinhos. Então lá vai ter que ter 6 quadradinhos. Está duplicando? Se você contar, ele está ocupando 6 quadradinhos nessa parte de cima e na parte de baixo. E na parte lateral, que é o lado maior, ele está ocupando 2, 3 também, né? 3 quadradinhos. Na parte lateral, também ele tem que ocupar 6. 6 quadradinhos. Também está ocupando 6 quadradinhos. Então, por isso que ela é uma redução. É só multiplicar as medidas por 2. Não era 3 quadradinhos de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 vezes 2 sempre vai dar 6. Terceira, na figura ao lado há 3 triângulos sobrepostos, ou seja, um em cima do outro. Observe e responda as perguntas. Utilizando a unidade de medida, né, e sabendo que os triângulos são equiláteros, quais são as medidas dos lados de cada um deles? Bem, esses triângulos aí são equiláteros. Um triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais. Então, sabendo disso, ele quer saber qual é a medida deles. Olha só. O triângulo menor, ele tem 3 de unidade, então ele vai ter 3 em cada lado. O menor, você está vendo que ele só aumentou de 3 em 3, então o do meio, desculpa, é o 3 duas vezes, né? Dá 6, não é isso? É só somar o 3 mais 3 que dá 6. E o triângulo maior é só somar os 3 vezes, que dá 9. 9 unidades. Podemos dizer que o triângulo maior é uma ampliação do triângulo menor? Justifique a sua resposta. Para ser ampliação, né, gente? Tem que estar os lados proporcionais, né? Então é sim. Ambos têm a mesma forma, são triângulos equiláteros, lados iguais, e os lados são proporcionais ao tamanho. Aumenta de 3 em 3, né? De 3 unidades para 9 unidades. Então é sim uma ampliação. O menorzinho aliás, o maior de 9 unidades é uma ampliação do menor de 3 unidades. Beleza? Vamos à última atividade na página 210, que era para fazer uma dobradurazinha, certo? Você já fez dobraduras? Né? Pegar um papel e fazer dobraduras com eles? Vamos representar algumas figuras planas com uma folha de sulfite. Gente, essa folha de sulfite é a mesma folhinha de papel ofício, mas se você não tivesse, você poderia ter feito com uma folha de caderno, tá bom? Qual figura plana a folha de sulfite desenhada ao lado lembra? Essa folhinha aqui, ó, azulzinha, no livro de vocês. Ela lembra o quê? Um quadrado ou um retângulo? Para ser quadrado, os 4 lados têm que ser iguais. Vocês vejam aí que não é, tem uma diferençazinha, então ele é um retângulo, tá certo? Observe que os 4 ângulos internos do retângulo são retos. Vocês observaram isso? Né? São retos, os 4 ângulos do retângulo. Então vamos lá. Primeiro, acompanhe as instruções a seguir para realizar uma dobradura. Dobre a folha. Número 1, dobre a folha como indicado na figura abaixo. Não era bem no meio, ó, você tinha que dobrar do jeitinho que está aí. Uma partezinha bem no cantinho, mas a outra passa do canto, tá certo? 2, dobre para trás o retângulo menor, né, que é a sobrinha, e em seguida desfaça a primeira dobra. É o que ele fez aí, tá certo? A figura obtida é mostrada abaixo, então vai ficar essa figura aqui. Agora responda. Qual é o nome da figura geométrica plana obtida? Gente, vocês tiraram o excesso do retângulo, ele vai ficar um quadrado agora. Qual é a medida em graus de cada um dos 4 ângulos internos da figura A? Use um transferidor para medir. Você pode usar o transferidor para medir ou nem precisa. Porque se você tiver aprendido sobre ângulos, você já sabe que um quadrado é formado de 4 ângulos retos. E o ângulo reto ele tem quantos graus? 90 graus exatamente. Ó, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto e ângulo reto. 90 graus cada um. Sem precisar medir com transferidor. Tá certo? Mas você poderia medir com aquele papelzinho que vocês construíram hoje. Vamos agora, ainda na página 210, a segunda questão que diz.
Vamos continuar a fazer dobraduras? Veja, com esse mesmo papel que vocês fizeram aí, o quadrado, agora vocês vão dobrar, né, a figura A, feita anteriormente, como indicado abaixo. Ou seja, vocês vão dobrar bem no meio, de canto a canto. A figura obtida é mostrada a seguir. Ficou isso aqui, não foi um triângulo na figura B? Agora responda. Qual é o nome da figura geométrica plana obtida? Como é o nome dessa figura aí que eu contornei de vermelho? É um triângulo, né, gente? 3 lados. O que podemos dizer sobre a medida dos ângulos da figura B? Gente, aqui é uma resposta pessoal. Mas as medidas do ângulo da figura B, elas foram, não é? Quando eu dobrei o meu quadrado no meio, ela vai ficar com um ângulo reto e os outros dois ângulos, a metade do ângulo reto. Quanto é a metade de 90? 45. Vai ficar 45 graus cada ângulo. Esse 45 graus não é mais reto, é menor que o ângulo reto, então é ângulos agudos, tá certo? Aqui eu tenho um reto e eu tenho os dois ângulos agudos, de 45 graus cada um. Porque eu quebrei no meio um ângulo reto. Quando eu quebro no meio um ângulo reto, a metade de 90 é 45. Vai ficar 45 para um lado e 45 para o outro. Como podemos classificar a figura B em relação à medida de seus lados? Como é que eu posso chamar? Vamos ver os lados. Ó, a figura B, né, eu tenho os dois lados iguais, olha. Ela tem dois lados iguais. Eu pintei aí de azul. Então, como é que se chama esse triângulo que tem dois lados iguais? É um triângulo isósceles. Triângulos de dois lados iguais. É isso. Aqui no final ele diz que você pesquise a respeito de dobradura, de origami e converse com seus colegas sobre o que vocês pesquisaram. Mas isso aqui não vai ter condição de vocês fazerem. Mas quem quiser pesquisar, pesquisa. Só não vai dar para conversar, né? Beleza, turma? Abração para vocês. Espero que tenham acertado todas as questões. Chegou o momento surpresa. Se você chegou até aqui, parabéns. Você assistiu a correção da atividade completa. Mas para valer a sua presença, hoje você terá que responder a seguinte questão no grupo do WhatsApp. Vocês vão responder uma questão para mim. Antes de eu mostrar a questão, eu vou pedir, pelo amor de Deus, que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. Na hora de responder lá no grupo, não precisa comentar a resposta. Só me dê a respostinha limpa e seca. Só é uma palavrinha. Se eu não me engano, é duas. Você vai dar lá só a resposta. É isso, tal, e bota seu nome para identificar. Pronto, não precisa você comentar que é porque isso, porque aquilo. Não precisa. Eu sempre estou pedindo isso, mas tem sempre aqueles que não prestam atenção, que vão lá e fazem um texto comentando a resposta. Tá bom? Quando eu pedir para comentar, talvez não vão comentar. Então aqui está a questão. A questão é: pesquise e responda no grupo do WhatsApp o nome que é dado a um triângulo que tem os três lados iguais. Olha, ainda hoje, na aula de hoje, nós tivemos essa resposta aqui para vocês. Se você voltar lá na aula, se você tiver prestado atenção, no teu livro tem essa resposta. Então pesquisa lá qual é o nome que se dá ao triângulo que tem os três lados iguais. É o triângulo quê? Aí lá no grupo tu vai botar a resposta dele. Não comenta, só bota a resposta e não esqueça de se identificar. Beleza, turma? E lembrando que só vale a presença de quem colocar essa resposta lá. Ah, mas professor, eu coloquei as respostas tudo na atividade do livro, mas eu não fiz a correção. Não serviu de nada. Você nadou, morreu na praia, sem terminar, sem concluir a nossa atividade do dia, que é isso. A conclusão é assistir a correção e me mandar a resposta dessa pergunta que eu estou fazendo agora. Se você fizer isso, você tem sua presença garantida. Se não, infelizmente, você vai levar falta. Beleza? Parabéns a todos pela atividade de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e acertado todas as questões. E ao final, quando terminar de assistir, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Clicar no gostei, tá bom? Façam isso. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.